Sejam todos bem-vindos a mais uma aulinha. Na verdade, hoje que nós começamos de verdade, né? Porque a primeira aula, ela é mais para conhecer vocês, é mais para eu saber que nível vocês estão de conhecimento, é mais para a gente ter um conhecimento da própria sala, né? Então, é mais para isso mesmo, tá? Hoje que que o bicho começa a pegar, como diz o outro, né? Hoje que a gente começa a falar bem do curso mesmo, a gente inicia o curso, inicia as aulas e abre o livro. Vocês vão notar, esse primeiro livro tem bastante coisa. Então, tem bastante coisa para a gente ver, né? Eu sempre procuro dizer que tem livros que a gente vai ter mais facilidades, tá? Então, por exemplo, se chegar numa hora, você chegar em algum assunto, se não tiver facilidade naquele assunto, tá? Não fiquem chateados ou tristes ou achando que vocês não vão conseguir, né, entender. Tem livro que vocês vão conseguir entender melhor, tem livro que não. Então, quando eu falar alguma coisa aqui, principalmente para quem não tem tanto hoje, eu sei que o computador, né, em si, ele é um componente que já não é tão presente, né? Por quê? Por que isso aconteceu? Isso aconteceu porque as pessoas se adequaram a usar muito o smartphone. Então, foi trocado muito o uso do computador pelo uso do smartphone, né? O celular, hoje, ele faz esse papel de computador tranquilamente, né, pessoal? Se você pegar o seu computador, o seu celular aí, né, você consegue fazer quase todos, não vou falar todos, né, porque seria acho que muita coisa, mas quase todos os serviços que o seu computador faria. É lógico, para trabalho, vocês vão notar durante as aulas aqui, para trabalho ainda nada substitui o nosso velho e bom computador, né? Então, nada ainda substitui então, nada substitui ainda essa máquina, né? Então, ela ainda é de suma importância, principalmente no nosso dia a dia de trabalho, tá? Outra coisa, pessoal, que a gente tem que levar bastante em consideração aí, é o uso profissional mesmo, né? Alguns de vocês, né, igual a gente falou na aula passada, já estão em idade de entrar no mercado de trabalho. E esse entrar no mercado de trabalho, né, você tem que ter um conhecimento profissional do uso do computador. Então, às vezes você fala, você quer ver uma coisa assim, você saber se a pessoa conhece ou não de tecnologia, é você perguntar, o que você sabe, né? Falar, eu mexo. Eu mexo não é ter conhecimento. Mexer é mexer mesmo. Então, ter o conhecimento, estar pronto para o mercado de trabalho é outra coisa totalmente diferente do que eu mexo, tá? Bom, galera, então esse livro, ele é bem interessante. Igual eu falei para vocês, esse material de vocês é um material novo, né? Ele foi totalmente remodelado. Vocês são a primeira turma que eu tenho desse curso novo, tá? E então, assim, para dar essa aula para vocês, quando eu fui para preparar, né? A gente prepara a aula antes. Para preparar essa aula, eu tive que ler de novo o livro, né? Eu leio durante depois que a gente fica mais usual, né? Eu vou lendo o livro algumas vezes, mas no caso foi a primeira vez que eu li. Então, tem muita coisa, muita novidade. O livro está com uma linguagem muito legal, tá? Então, assim, procurem dar uma olhada nele.
tá bom? Procurem dar uma olhada, que ele é bem bacana. Bom, as aulas, igual eu falei para vocês semana passada, esse ano inteiro, possivelmente a gente vai continuar tendo esse final de ano, né? Porque o decreto que poderia permitir que nós voltássemos só vai sair dia 16 de dezembro, então por isso que a gente vai ali, né, vai finalizar o ano, né, com as aulas online aqui. Procurem ler o livro, por favor. É bem interessante que vocês leiam, porque fazendo a leitura do livro você vai ter dúvidas, tá? Então, uma maneira legal de você ter dúvidas é você fazer a leitura do livro. Isso faz com que você traga dúvidas para a aula, tá? Outra coisa, pessoal, que eu falei para vocês, referente às aulas de reforço, né? Quem aí tiver tendo mais dificuldades, né, durante a aula, procurem lá saber como é que serão as aulas de reforço. Deixa eu só ver se eu mandei o vídeo no grupo de vocês. Tem um vídeo que eu fiz que explica como acessar as aulas de reforço. Deixa eu ver se eu mandei aqui. Não, mandei. Tá lá no grupo de vocês. Vou mandar de novo para quem entrou depois, né? Como funcionam as aulas de reforço. O reforço ele é presencial, mas ele tem que ser marcado, né? Então já expliquei isso lá. No vídeo tá bem explicadinho, tá? Para vocês ali entenderem bem, tá? Outra coisa, eu sei que alguns de vocês não têm computador em casa, né? Então, igual eu estava falando a princípio, o computador caiu um pouco em desuso, não tem mais aquele apelo que tinha, tá? Então, eu entendo que hoje algumas pessoas não tenham o computador aí em casa, né, para poder fazer uso, né? Então, fiquem tranquilos, por isso que eu falei para vocês que eu vou tentar ir com o máximo de cuidado possível para que vocês possam entender. Um dos nossos problemas é estar distante, né? Então, estar distante faz com que nós tenhamos um pouco mais de dificuldades em passar o conteúdo para vocês, né? Se estar distante deixa nós, assim, com um pouco mais difícil de saber, principalmente com as dificuldades que vocês estão tendo. Mas nós vamos fazer com que se torne fácil. Outra coisa, pessoal, os exercícios. Eu falei para vocês que eu passo exercícios durante a aula. Então, vocês vão ver que durante a aula nós teremos interrupções. Nessa aula serão 4. Então, 4 interrupções. Eu passo exercício com relação ao conteúdo que eu já acabei de passar. Então, eu passo um conteúdo para vocês. E aí eu passo um exercício com relação àquele conteúdo. Então, não é nada de outras coisas, tá? É sobre o conteúdo que vocês acabaram de ver. Então, eu vou passar algumas coisas para vocês e aí vai ter um exercício. Façam os exercícios. O exercício é um meio de avaliar vocês e também é um meio de saber se vocês estão entendendo. Tá bom? Bom, pessoal. E aí, primeiro de tudo, que é um sistema operacional, né? Um sistema operacional é o que vai fazer o software e um hardware conversar. Como assim? Já a gente vai entender isso com mais qualidade. Mas por que estudar o Windows 10? O Windows, ele é o sistema operacional da Microsoft, ele foi lançado em 2015 e ele é o sistema operacional mais usado no mundo, tá? Para PCs. Então, a gente tem que entender muito bem isso. Por quê? Porque às vezes fica uma certa dúvida, né? Como assim o mais usado no mundo? Se você tentar fazer uma busca simples em sistemas operacionais mais utilizados no mundo, vocês vão ver que o Android está na frente, né? O Android aí, o Android sistema operacional móvel, ele está bem à frente, tá? Mas para computadores, o Windows ele ainda é o mais usado e é bem mais à frente de qualquer outro. Ele chega a mais de 90% dos computadores
os computadores que a gente tem no mundo, tá bom? Então, por isso que ele é de suma importância que nós entendamos como ele funciona e como utilizá-lo. Outra coisa, igual eu falei, ele foi lançado em 2015. De 2015, ele veio ele vem vindo só com atualizações até o momento. Então, até hoje, né, a gente trabalha, ele tem trabalhado ali só com atualizações, tá? É muito interessante isso, porque a Microsoft, ela não, eu não me lembro assim de passar desde, lógico, do Windows, das primeiras versões do Windows, de ficar tanto tempo sem criar um sistema novo. Ainda não há informação se a Microsoft irá lançar algum outro sistema. Como assim? Ainda não temos informação se a Microsoft vai lançar um sistema operacional totalmente novo ou se ela vai continuar apostando em atualizações, né? Então, não há ainda esse discernimento ali, né? Se ela vai continuar, se ela vai lançar, por exemplo, uma das perguntas é, será que um dia a Microsoft vai lançar o Windows 11? A gente não tem isso ainda como resposta, tá? Então, tudo isso ainda é muito novo, é de não saber mesmo, tá? Mas vamos aguardar, né? Esse ano teve 2 atualizações grandes, foi um ano atípico. Aliás, esse ano foi atípico em várias coisas, mas foi um ano atípico para sistemas operacionais. Por quê? Nós tivemos 2 atualizações grandes do Windows. Geralmente a Microsoft ela faz uma a cada desse tamanho, desse perfil, uma a cada 2 anos, e atualizações de correção. Mas esse ano teve 2 muito grandes e fizeram algumas mudanças no sistema operacional, né? Bom, galera, então o intuito desse módulo, primeiro, é aprender a trabalhar com Windows. Vou pedir bastante paciência para quem já conhece. Ah, professor, mas eu tenho Windows em casa, eu trabalho todo dia com ele. Lógico que algumas aulas vocês já vão saber, tá, pessoal? Não adianta eu chegar para vocês e falar que vocês não vão saber algumas aulas. Algumas aulas vocês já vão saber já, tá? Mas, né, sempre tem algo de novo para aprender. Quando a gente entra achando que sabe tudo, né? É impossível, ninguém sabe tudo. Né? Se eu soubesse tudo, eu estaria aqui, estaria na NASA. Seria um pesquisador. Né? A gente não sabe. Todo dia tem um aprendizado diferente, mesmo de coisas que são corriqueiras e usuais do nosso dia a dia. Tem coisas que são do nosso dia a dia, de trabalho, dia a dia, que nós, igual eu estou falando do uso do computador. Tem muita gente que está acostumado, a, no dia a dia, ter um computador para usar. Tá? Então, isso a gente acaba pensando que então é muito simples, né? Então, eu não vou ter problemas nesse módulo. E a gente tem que ter noção que não é tão assim, tá bom? Bom, pessoal, se vocês pegarem o livro de vocês vão ver que tem essas 6 aulas, tá? Então, são 6 aulinhas ali. E essas 6 aulas, né, elas podem ser divididas. Como assim? A aula de hoje não. Ela é uma aula que nós vamos passar ela inteira. Então, nós vamos passar ela toda hoje, não vamos precisar dividir ela. Mas tem aulas que a gente vai precisar dividir, tá bom? Então, por que precisar dividir? Para um melhor entendimento, né? Nesse primeiro módulo, talvez não, porque como esse livro ele é bem tranquilinho, talvez a gente não precise dividir esse módulo, alguma aula especificamente. Mas, vocês vão notar, vão ter módulos que a gente tem que dividir. Por exemplo, lá no Illustrator, no Photoshop, não dá para correr com a ferramenta, tá bom? Caso haja necessidade, se eu ver que não dá para falar, se eu tiver que correr, né, para poder passar algo para vocês, eu prefiro fracionar a aula, que aí eu consigo ter mais um entendimento melhor de vocês, tá bom?
Lembrando que é tudo feito para que vocês tenham um entendimento melhor. Bom, então hoje o nosso objetivo é conhecer um pouco sobre a história e as definições do Windows 10, aprender um pouco sobre a área de trabalho e mostrar um pouco da loja do Windows, tá? Então, objetivos bem claros, tá? Aí no livro de vocês, na página 12, ele fala sobre sistemas operacionais, tá? E aí, ó, o sistema operacional que vocês têm que entender. Aí no finalzinho, quem já tiver com o livro em mãos aí, por favor, marca aí o final, bem o final, o último parágrafo, ó, que ele fala: o sistema operacional é um programa eletrônico e funciona através da CPU, Unidade Central de Processamento, que é o processador do computador, um microchip capaz de executar várias tarefas que o usuário solicita ao sistema operacional. Resumindo em poucas palavras, a estrutura do computador se divide em duas partes, hardware e software. Então, o sistema operacional vai fazer a comunicação entre o hardware e o software. Todas as vezes que vocês ouvirem falar do termo hardware, nós estamos falando das peças do computador, e todas as vezes que vocês ouvirem falar do termo software, nós estamos falando dos programas, tá? Os sistemas operacionais é uma categoria de programa, tá? Então, ele é uma categoria, existem duas categorias, né? Software de aplicativos e sistemas, software de sistemas. Os sistemas operacionais se enquadram nessa. Esses aí que vocês estão vendo na tela, essas marcas, são as mais usadas no mundo. Então, nós temos o Windows, o Linux, o iOS da Apple e o Android, que nós usamos nos nossos celulares aqui. Então, grande parte das pessoas usa. Bom, e aí, quem que faz essa interação, na realidade, não é o sistema operacional. Dentro do sistema operacional, tem um objeto que chama kernel. O kernel é o núcleo do sistema, é o centro do sistema operacional, tá? Então, esse centro do sistema operacional, esse núcleo, essa partinha que fica lá interna, ela que vai fazer a comunicação entre o software e o hardware. Como que é essa comunicação, pessoal? É muito simples. Vamos supor que você quer ouvir uma música. Tá? Você quer ouvir uma música aí no seu celular. Você vai pegar a musiquinha, vai baixar a música lá, ou vai ouvir num serviço de streaming, e aí você abre o aplicativo. Por exemplo, lá, o Play Music. Então, abriu. Você clicou no arquivo, você abriu um programa. O kernel entendeu que ele tem que executar um áudio. Como ele entendeu que ele tem que executar um áudio, o que ele vai fazer? Ele vai pegar e vai avisar a placa de som que ela precisa ser iniciada. Então, a placa de som será avisada que ela precisará ser iniciada para começar a tocar uma música. Tá? Bom, então, a função do sistema operacional é isso, é gerenciar o software e o hardware. Pessoal, fiquem tranquilos que depois eu mando esses textos para vocês, tá? E o Windows? O que é o Windows em si? O Windows, estamos aí no livro, na página 13, ele tem um pedacinho que ele fala, é um sistema operacional proprietário. O que quer dizer proprietário? Quer dizer que tem um dono, né? Uma empresa é dona do Windows, é a Microsoft. É um sistema que é pago, ele tem um custo para você utilizar ele, que ele foi desenvolvido pela Microsoft, e nós estamos hoje, atualmente, usando a versão de número 10. Não é porque nós estamos usando a versão de número 10, nós tenhamos 10 versões do Windows. Então, se você for lá no Google e digitar versões do Windows, tá? Vocês vão notar que vai aparecer um monte, né? Então, vai aparecer lá 1.0, 2.0, 3.0, mas a Microsoft, ela conta essas 9, tá? Então, apesar de nós estarmos no Windows 10, a Microsoft conta só 9 como versões mesmo do dia a dia, tá? Por que conta-se só 9? Porque do 8 foi para o 10. Algumas pessoas falam que a Microsoft conta o 8.1 como sistema, mas no dia de lançamento do Windows 10, a Microsoft ela falou falou, né? Ela deu o CEO da Microsoft deu uma entrevista
E ela falou, nessa entrevista, dizia que o Windows 10 era tão bom que ele pulava uma geração. Então é bem por isso, tá? Então, bom, nós tivemos quais as versões tivemos? O 3.11, que foi lançado em 91, o 95, o 98, o 2000, o ME, Millennium Edition, o XP, que foi uma das versões mais usadas na história. O XP foi lançado em 2001 e sua última atualização foi dia 8 de março de 2014. Então, muito tempo. O Vista, eu sempre falo que ele é um injustiçado, porque é um sistema muito bom. O 7, o 8 e aí o 10. Né? Então, o 8 e o 8.1 foi pouco usado, porque as pessoas não se adaptaram, e o 7 era muito rápido, né? O 7 ele usava a base de XP. E hoje nós temos só o 10, que recebe, o 8 ainda recebe atualização, o 7 faz 2 anos que deixou, mas a partir do ano que vem, o 8 não vai receber atualização mais também. Então, nós teremos o único sistema que a Microsoft irá atualizar é o 10. Pessoal, vamos para o nosso primeiro exercício do dia, tá? 10 minutinhos aí. O primeiro é pessoal, você vai colocar qual sistema você usou. Lembrando, não é sistema de computador. Tá? Se você está com o celular, você usa o sistema Android. O Android é um sistema operacional, tá bom? E na 2 é uma pesquisa. Onde vocês vão me mandar isso aí? Lá no meu WhatsApp privado, no particular, tá bom? Vamos lá, galerinha. Professor, Pode falar, velho. o senhor pode explicar as duas questões de novo? A primeira é para você falar sobre os sistemas operacionais que você tenha usado. Então, por exemplo, se você tem um computador, você vai falar sobre o sistema do seu computador. Quais as características dele? A segunda, aí vamos supor, você não tem, professor, eu não tenho computador. O seu celular, ele tem um sistema operacional, o Android. Vou falar características dele. A segunda, você vai pesquisar. Você vai entrar aí na internet e pesquisar sobre as versões do Windows. Entendeu? Entendi. Obrigado.
Bom, vamos lá, pessoal, já deu tempo aí, né? Já tem um tempo um pouco maior. Quem não acabou, conforme for acabando, vai me mandando aí, por favor. Continuando então, pessoal, igual eu estava comentando com vocês, os exemplos de sistemas operacionais, alguns exemplos, existem outros, tá? Então, esses são alguns exemplos apenas, por exemplo, o Windows, que eu falei que é o mais usado no mundo, o Linux, que é um sistema operacional livre, para ele ter uma base. O que quer dizer ser um sistema operacional livre, né? O sistema operacional livre, ele quer dizer que você tem acesso ao código dele. Então, se você é um programador, você pode fazer alterações dentro do Linux. Tá? Isso que quer dizer ser livre, tá? O iOS, que é um sistema operacional da Apple, tá? Então, quem usa iPhone aí, usa o iOS. E o Android, que é o sistema operacional do Google. Uma coisa interessante sobre a história do Android é assim, pessoal. O Android, né, ele não foi criado pelo Google. Então, por exemplo, às vezes as pessoas acham que o Google foi e criou o Android do zero. E não é, isso não existe, tá, gente? Não é verdade. O Google, ele comprou, era uma startup que já se chamava Android, e o Google comprou ela. E muito interessante que o Google compra essa startup no mesmo ano, em que o Google comprou o YouTube. O YouTube também não foi o Google que criou, ele comprou, tá? Hoje é de praxe isso aí, tá? Então, é de praxe as empresas grandes comprarem pequenas startups para desenvolver elas. Por quê? Porque é muito mais caro o custo de uma pesquisa, você sair para pesquisar, do que você chegar e criar do zero, né? Tem um custo, tem uma pesquisa, pode ser que não dê certo. E outra, às vezes a gente vê e fala, pô, o Google e outras grandes empresas, elas só compram coisas que vão dar certo? Não, né? Não é isso, tá? Elas tem algumas delas que não deram certo, tá? Então tem algumas startups que o Google e outras grandes empresas, por exemplo, Facebook, compraram, não deram certo e eles só descontinuaram o projeto, tá? É lógico, mas tem esses casos que eles acertam e aí lucratividade lá em cima, né? Bom, então o que vocês têm que entender? Hardware são todas as peças do computador. Então, tudo que for de peça é um hardware. E eles são divididos em duas partes, tá? Tem os dispositivos de entrada e os dispositivos de saída. Onde os dispositivos de entrada são todos aqueles que vão adicionar informações ao computador. Então, tudo que você vai inserir informações dentro da sua máquina é um dispositivo de entrada. E os dispositivos de saída são todos aqueles que vão exibir as informações. Então, tem que ficar bastante esperto isso aí. Então, os de entrada são os que você vai inserir informações e os de saída são os que vão te exibir as informações na tela, tá? E o software são todos os programas, né? Então, tudo a parte lógica, tá? Aí, dentre esta parte lógica, ela também tem uma divisão. Os softwares de aplicativos e os sistemas operacionais. Qual que é a diferença entre um e outro? O software de aplicativo, ele vai executar algo. Então, por exemplo, você tem o Word. O Word é um software de aplicativo de edição de texto. Então, ele vai ser utilizado apenas para você criar e editar textos, tá? Agora, os sistemas operacionais, eles têm uma coleção de programas que já vêm com ele e, além disso, além de ter essa coleção de programas, ele também gerencia o hardware. Na realidade, a gente já viu, não é ele que gerencia o hardware, né, gente? O que gerencia o hardware, o gerenciamento do hardware é o kernel, é um pedaço pequeno desse sistema operacional. Então, o kernel é o núcleo que é o que faz o gerenciamento,
tá? É isso que a gente tem que ter em mente aí também. Vamos para o nosso segundo. Essa é mais rápida, tá? 5 minutinhos aí, só para vocês entenderam de software e de hardware. Exemplos é exemplo prático. Vai lá, pessoal.
Vamos continuar, pessoal? Vamos lá, então. Então, vocês têm que entender. O software são todas as peças, todos os... desculpa, software são todos os programas, perdão, toda a parte lógica. E ele é dividido em software de aplicações e sistemas operacionais. E o hardware são todas as peças, o dispositivo físico, tá? Então, ele é dividido também em dispositivos de entrada e dispositivo de saída, tá? Continuando aí, pessoal. Então, o Windows 10, já falou bastante sobre ele. É o sistema operacional da Microsoft. Ele foi lançado em 2015 e nós estamos tendo atualizações até o momento. Até hoje, o Windows 10 ele trabalha à base de atualizações. Outra coisa com referência ao Windows 10 é o seguinte, nós ainda não temos uma predisposição ou algo que diga que nós iremos mudar de sistema, que terá o Windows 11, tá? Por que nós não sabemos se iremos mudar de sistema? Porque a própria Microsoft, ela ainda não fala se vai realmente ter uma troca, né? Se vai se lançar o Windows 11 ou então se nós iremos continuar trabalhando com o Windows 10. Por enquanto, ela tem, nós temos trabalhado só com atualizações, então é aguardar, né? Aguardar para ver o que a Microsoft fala daqui a um tempo, tá? Bom, lembrando, pessoal, depois vou mandar lá no grupo de vocês essa apresentação e na apresentação vai ter os textos aí bonitinhos para depois vocês lerem. Esses textos que foram formulados aqui são alguns fui eu mesmo que criei da minha mente brilhante e outros eu peguei, mas não são os mesmos do livro, tá? Bom, aí no livro de vocês, na página 13, ele vai falar sobre interface gráfica. O que quer dizer essa interface gráfica? É a nova parte dos sistemas operacionais, tá? Como assim, pessoal? Hoje não é tão nova, né? Então, hoje a gente já é normal ter sistemas com interface gráfica, né? E por que isso se normalizou, isso virou uma coisa casual? Porque os sistemas antigos, eles eram só isso aqui, ó. Ele abria uma tela preta e você ia digitando comandos. Então, você ia digitando comandos e você ia trabalhando com ele. É evidente que eram sistemas muito antigos, né? Não são nem um quinto do que são hoje. Nós chamamos esses sistemas operacionais de ou sistemas em modo texto ou simplesmente sistemas que trabalham em lote, tá? Então, ele tem essas duas denominações. Então, você vai digitando e você ia digitando e ia trabalhando com ele. Eles foram de suma importância, porque foram os primeiros, né? E foram o que fizeram a evolução, mas é evidente, ficaram bem para trás, tá? Hoje não tem como se imaginar um sistema operacional sem a parte gráfica. Não tem como a gente pensar hoje num sistema operacional qualquer, seja ele qualquer, tá? Que não tenha a parte gráfica. Por exemplo, o Linux, né? Que é um sistema operacional livre, né? O princípio dele foi ter uma parte gráfica não tão boa, tá? Então, ele tinha uma parte gráfica ali que não tinha muita qualidade, aí depois ele foi melhorando e era até muito difícil de se trabalhar. Hoje melhorou bastante. Nós temos ali além de ter o recurso gráfico bem presente, o Linux, desculpa, que é um sistema livre, ele também tem essa parte gráfica que é até muito bonita.
Tem um sistema operacional que foi lançado há pouco tempo, tá? Que ele é da Huawei, né? Que é uma empresa de celulares, e ele tem tem um estudo para ele vir para os computadores, tá? Ele vai usar uma tecnologia que nós chamamos de ARM, é uma tecnologia nova, muito boa, tá? E há um estudo grande da Huawei para mandar esse sistema para PCs. Se isso realmente acontecer, se essa tecnologia ARM ela vir para computadores, para PCs desktop, que nós chamamos, cara, vai passar como um trem por cima, porque ele é muito bom, esse chip ARM. Mais para frente eu explico para vocês como é que ele funciona. Tá? Ele é um chip de processamento. A Apple está usando em seus computadores hoje. Ele era usado mais em celulares, né? Então, hoje ainda tem já existem alguns computadores, igual eu estou falando, da Apple que usam essa opção. Bom, aí no livro de vocês, na página 13 ainda, ele começa a mostrar como o Windows 10 se inicia. Essa é a tela de bloqueio. Se você não tiver uma senha, se você não tiver cadastrado uma senha no seu sistema operacional, ele vai entrar direto. Aí ele vai aparecer direto isso aqui, ó, o desktop, a área de trabalho. Se você tiver uma senha, eu não posso colocar a minha aqui na reunião, ele vai aparecer a tela de bloqueio. Tá bom? Que é essa tela que está aí na página 14. Oi, pode falar. Desculpa, eu sou a madrasta da Nawane. Ela não está conseguindo entender nada. Ela já, os 4 exercícios que o senhor passou para ela não conseguiu nenhum fazer. Tem como o senhor explicar para ela novamente? Tem, claro. Deixa eu só terminar esse aqui, eu já chamo ela. Tá, ok, então. Obrigada, viu? Nada, bem. Bom, continuando então aí. Então, quando nós iniciamos o Windows 10, quando nós ou ele vai entrar nessa tela, essa telinha aí é a tela de bloqueio, ou então ele vai entrar direto na área de trabalho, que é essa tela aqui, ó, tá? Essa outra telinha aqui, bonitinha, tá? Ele entrar aí na página 14, ele mostra a tela de pôr a senha. Igual eu falei para vocês, se eu colocar na minha tela de senha aqui, eles caem a reunião, então por isso que eu não posso entrar. Mas aí se eu clicar aqui, ele abre a outra tela que vai para a tela de senha. A área de trabalho foi o que menos mudou, tá? Então foi o que menos mudou de tudo lá do início, tá? Então essa área de trabalho essa área, né, ali, ela tem desde a primeira versão, desde lá do Windows 3.11, essa mesma tela, tá bom? Abre dessa mesma maneira, tá? Outra coisa também que não mudou tanto foi o menu iniciar. O menu iniciar, esse menuzinho que vai aparecer na lateral aí de vocês, tá? Ele também já faz um tempo que ele é assim. Na verdade, até o Windows 7, ele só tinha essa barra lateral aqui, que eu estou passando o mouse, tá? Depois, no Windows 8, ele virou com essa interface, tá? E agora, no Windows 10, ele tem as duas. Essa primeira interface é o iniciar comum, essa da lateral aqui é a nossa interface metro, tá? Então, tá bom? Bom, e também tem a interface touch. O que quer dizer a interface touch, pessoal? A interface touch, ela vai ser a interface sensível ao toque, tá? Como assim?
tem algumas telas, por exemplo, de tablets, né? Que você pode, ela vai ser touchscreen, aí você pode configurar para usar essa interface aí. O menu iniciar é um pouco diferente, né? Ele tem um menu iniciar mais diferente, mas se você trabalha bastante tempo com Windows, você não tem problema, tá? E uma coisa interessante é esses live tiles. Nós estamos aí só vocês olharem aí, ó, na página 16. O que quer dizer os live tiles, pessoal? É isso aqui, ó, que ele quer falar dos retângulos vivos, tá? Essa interface, ela tem um nome também, ou a gente chama de live tile, ou chamamos de interface metro, tá? E por que tem esse nome? Porque programas que vão rodar nessa interface, eles rodam especificamente para esse tipo de situação, entendeu? Então, por exemplo, os live tiles eles vão rodar especificamente nesse tipo de software. Ele é criado para isso, tá bom? Então, quando ele vai fazer a configuração lá, ele é criado, ele é todo desenvolvido para rodar dessa maneira, tá bom? Bom, pessoal, vamos mais um exercíciozinho aí, só para ver o que vocês entenderam agora. Pessoal, quem estiver tendo dificuldade com essa primeira parte, é normal, tá? Por que é normal? Porque tem palavras muito diferentes, tem palavras que vocês nunca ouviram na vida, tá? Fiquem tranquilos, que essa primeira parte que eu falei de hardware, de software, das versões do Windows, era mais por nível de curiosidade. O que vocês precisam entender é o funcionamento do Windows, tá? O que é o menu iniciar, o que é essa interface touch, que é essa tela que eu acabei de falar agora, tá? O que é a interface gráfica, por que ela melhorou, tá bom? Criação de pasta. Lembrando que eu falei no começo da aula, quem estiver tendo dificuldade, por favor, assista o vídeo lá que eu coloquei no grupo sobre o reforço de aula. Assiste lá certinho, vê se você se enquadra naquela situação e me comunique, tá bom? Vamos lá, pessoal, vamos fazer mais esse aí.
Vamos lá, galera? Bom, continuando aí, então, pessoal. Vou dar mais um tempinho. Bom, então vamos lá. Ó, pessoal, lembrando aí de novo, mais uma vez, quem teve mais dificuldade para entender esse começo, principalmente, é normal, tá, pessoal? Por quê? Porque são nomes mais complexos, mais difíceis, principalmente termos em inglês, tá? Então, não precisem ficar apreensivos, tá? Isso aí, essa primeira parte que eu passei para vocês, é mais até a título de curiosidade. O que eu preciso que vocês entendam é o funcionamento do Windows como um todo. Como manusear um computador. Mais uma vez, quem estiver vendo que está tendo dificuldade, por favor, vejam o vídeo lá do reforço. O reforço é presencial às sextas-feiras, é só agendar. Tá bom? Então, continuando aí, galera. Uma das coisas interessantes do Windows também, estamos aí na página 16 do livro de vocês, é falar sobre contas. Tá? Como assim conta? O Windows ele possui duas maneiras de você criar uma conta para ele, tá? Uma conta de uso, tá? Então, para você usar o computador, tem que criar uma conta de usuário. A conta de usuário, ela pode ser uma conta local. O que quer dizer essa conta local? Você vai entrar, vai ligar o computador, vai acessar e ele vai abrir a sua conta. Ou então uma conta Microsoft. O que é uma conta Microsoft? É quando você vai logar no Windows e você vai colocar um e-mail seu. Então, por exemplo, se eu vier aqui, ó, vou clicar no iniciar e digitar conta. Olha lá. Aqui, ó. Pronto. A minha conta é uma conta local, por exemplo. O que quer dizer ser uma conta local? Eu não tenho nenhum tipo de cadastro na Microsoft. Ah, professor, mas está aparecendo essa conta aqui. Essa aqui, ó, é a conta que eu uso para dar aula para vocês. Não é minha, é da escola, no caso. Né? Um nome do usuário e uma senha da escola. Você pode ver, lá nem tem. É aulas remotas, 0228@microcamp.com.br. Se eu vier aqui, ó, adicionar uma conta, olha lá, ó. Como eu já estou conectado à internet, ele vai pedir para eu colocar um e-mail válido. Quais são as diferenças? De uso nenhuma. Tá? O uso, se você utilizar uma conta Microsoft, ou então o uso de uma conta local, os programas são os mesmos, tá bom? Mas, é lógico, para quem usa uma conta Microsoft, você tem algumas particularidades, como acesso mais fácil ao seu e-mail, né? Acesso mais fácil a algumas redes da Microsoft, como, por exemplo, o Office 365, e assim, algumas coisas da Microsoft, tá? Mas de uso não vai mudar nada. O uso é o mesmo. Não é que se você usar uma conta online da Microsoft, vai abrir de maneira diferente. Não vai, tá, gente? Vai abrir do mesmo jeito. As configurações são as mesmas, tá, pessoal? E uma das particularidades também, pessoal, foi a questão de querer criar um sistema para todos os dispositivos. Então, qual era o intuito da Microsoft? O intuito primeiro foi o de criar um sistema operacional que pudesse ser rodado em qualquer dispositivo. Por exemplo, rodar num celular, por exemplo, quando a Microsoft cria o Windows 10, ela era dona da Nokia, né? A Microsoft ela já foi dona da Nokia, hoje não é mais. Então ela tinha os aparelhos que chamavam Windows Phone. A Microsoft ela tem um tablet que chama Surface. Ele não vem para o Brasil por questão tributária, né? O imposto dele é muito alto, então por isso ele não vem. Muito difícil ver um no Brasil. Aí PCs, notebooks e a TV. Ela também queria criar uma TV com esse sistema. Ela tem nos Estados Unidos, aqui no Brasil não, né? E tem o videogame da Microsoft, o Xbox. Então, a intenção principal era rodar o mesmo sistema em todos. Ainda não é possível devido a uma limitação de hardware, uma limitação das peças. Então, por isso que o Windows 10
completo, nessa versão que vocês estão conhecendo, que vocês conhecem de uso, ele só tem rodado em computadores, tá bom? Outra coisa bacana é a loja de aplicativos. Toda vez que você vai abrir alguma coisa dentro do Windows 10, é só você fazer isso aqui, ó. Você clica no iniciar, por exemplo, eu quero abrir a loja. Eu coloco aqui, ó, loja. Aí ele já vai abrir para mim, ó, Microsoft Store. Clico em abrir e ele abre a loja para mim. É muito simples de instalar um programa. Você vai fazer basicamente o mesmo que a gente faz no celular. Você abriu a loja, vai ter a opção de pesquisar aqui. Você pesquisa o que você quer. Ou então pega esses primeiros aqui. Vou pegar aqui, ó, tem o Netflix, por exemplo. Eu venho aqui, ó, Netflix. Vai aparecer. Eu clico na aplicação que eu quero. Sempre lembrando, para clicar para você selecionar é o botão esquerdo do mouse. Para clicar para abrir menu de opções, o botão direito. Como ele é gratuito, é só eu clicar em obter. Aí ele vai falar se eu quero entrar com uma conta Microsoft, igual eu mostrei para vocês. Esse computador não é logado a uma conta Microsoft. É só eu clicar aqui, ó, não obrigado. E ele vai começar a instalar. Ele já está instalando, tá? Aí vai baixar. Depois ele instala automaticamente. É idêntico ao uso do celular. Você não precisa fazer nada. Não precisa ficar next aqui, nada. Depois é só eu clicar aqui, ó, iniciar. E aí ele abre o aplicativo do Netflix, por exemplo, tá? Aí ele abre. Eu poderia, por exemplo, pessoal, assistir o Netflix, ao invés de por aqui, pelo Google Chrome ou pelo Microsoft Edge, poderia, tranquilamente, tá? Mas aí, tendo o aplicativo, é mais simples de acessar, é mais rápido, tá? E tem menos erros, tá? Então, lembrando, a loja, ela tem todos os programas que rodam só no Windows 10, tá, gente? Tem que tomar muito cuidado. Uma das coisas que, às vezes, as pessoas têm alguns probleminhas para lembrar, ou então acabam confundindo, é achando que todos os programas que rodam no Windows rodam também... todos os programas que rodam no celular rodam também no Windows. Não é assim, tá, gente? Não é dessa maneira. Não são todos. Tem alguns que são, por exemplo, Netflix tem tanto para o nosso celular quanto tem para o Windows. Aí ele vai instalar. E o método de instalação é similar. Tá? Mas não é tudo, porque o sistema de criação é diferente. Tá? Então, o sistema de como você vai criar ali o determinado programa é diferente, tá? Bom, outra coisa que está aqui na lateral, ó, é a central de ações. No livro de vocês, está aí na página 18. A central de ações está aqui, ó. Se eu clicar aqui, é próximo ao relógio. Se eu vier aqui clicar, ela vai mostrar algumas informações. Por exemplo, algumas ocorrências, algumas coisas que têm acontecido. Ó, ele fala aqui que eu instalei o Netflix e ele fala aqui que algumas notificações minhas estão silenciosas. Então, tem algumas informações aqui de uso do sistema. Vamos supor que o seu sistema detectou que sua máquina está com vírus. Vamos supor que você estava usando e aí ele percebeu que tinha um vírus. É ali que ele vai te avisar. Então, é nessa central aqui, ó, que ele vai te mostrar caso, por exemplo, você pegue um vírus, tá? Bom, outra opção é o modo tablet. Se eu tentar abrir minha central de notificação, vocês vão ver que ele não tem o modo tablet para mim. Por que ele não tem o modo tablet? Porque a minha tela não é touch. A tela do meu computador aqui, ela não é touchscreen, ela não é sensível ao toque. Então, ele não vai habilitar, tá? Mas vamos supor que você tivesse um computador que tenha um modo touch ou com um tablet com o Windows 10. Você poderia habilitar essa função e aí muda aquela tela, igual eu mostrei para vocês lá no começo. Então, ele vai mudar a configuração da tela. A tela vai ficar toda diferente
e você vai ter mais coisas habilitadas, né, para que você possa acessar só tocando a tela. Ah, professor, é obrigado a configurar o modo tablet, né? Se eu tiver, por exemplo, eu estou usando um tablet, mas eu não quero habilitar esse módulo, eu quero que o Windows ele execute normalmente. Eu sou obrigado a habilitar o modo tablet? Não, pessoal. Tá? É uma opção. Se você quiser, é bem mais simples, né? Mas tem gente que já se acostumou, né? Então, já se acostumou com esse método do Windows e vai trabalhar com ele, tá? Outra coisa é a questão de conectar. Também vai ficar aqui no cantinho, ó. Vocês vão notar como eu estou conectado na rede aqui, ó. Ele já vai estar com o desenhinho da rede aqui, bonitinho, tá? E se eu quiser conectar em outra rede, é só eu clicar com o mouse. No meu caso, como eu tenho placa de rede Wi-Fi, ele vai aparecer aqui para mim, ó, as opções de rede Wi-Fi que tem disponível. Aqui embaixo, eu posso desabilitar essa rede ou habilitar. Se eu habilitar o modo avião, ele vai desabilitar todas as minhas redes, tá? E esse hotspot é se eu quiser integrar com outro lugar. Tem alguma pergunta, Sara? Pode fazer. Não, eu cliquei errado. Ah, tá. Tudo bem. Bom, então, lembrando aqui, ó, se você quiser conectar qualquer rede, só que lembrando, né? Vamos supor, tem uma dúvida que as pessoas têm. Às vezes a pessoa tem um computador, um PC, né? De mesa. O PC, geralmente, ele não tem Wi-Fi, ele não tem rede sem fio. Então, você vai clicar aqui, ó, ele não vai aparecer essas redinhas aqui. Eu estou usando um notebook. O notebook, ele tem rede sem fio, né? Ele tem ali integrada a ele. Então, ele aparece as redes aqui, tá bom? Para conectar, é só clicar em cima da rede que eu quero e clicar em conectar. Aí vai aparecer, se tiver uma senha, se essa rede tiver uma senha para pôr, vai aparecer para pôr a senha, tá? E aí a gente pode fazer a conexão, tá bom? Aí vai aparecer as opções lá, tá? Outra coisa interessante do Windows 10 são as áreas de trabalho virtuais. Elas estão aí na página 22. Você pode criar várias áreas de trabalho, tá? E colocar aplicações específicas nela. Por exemplo, aqui a minha área de trabalho ela está cheia. Ó. Eu estou usando o software de reunião de vocês, o Teams, está com a loja aberta, está com o PowerPoint aberto com a apresentação. Vamos supor que eu quero criar uma nova área de trabalho, né? Eu venho aqui, ó, tem uma opção aqui no cantinho que eu posso criar uma nova área de trabalho. Qual que é o problema, pessoal? Se eu criar uma nova área de trabalho, ele vai aparecer tudo bonitinho, tá? Em branco, lá não vai ter tantos aplicativos abertos. Mas o que você tem que lembrar? Isso aí vai usar a memória do seu computador. Então, às vezes, né, não é recomendável pela questão do consumo de memória. Então, por exemplo, você tem uma quantidade de memória RAM baixa no seu computador. Você não tem um computador tão potente assim. Se você for criando várias áreas de trabalho virtuais, o que vai acontecer? Vai acontecer que você vai deixar o seu computador mais lento. Tá bom? Bom, e outra coisa interessante é como organizar os lifetimes, que são esses ícones aqui que a gente viu. Se você abrir ele, clicar com o botão direito, ele vai abrir algumas opções. Por exemplo, tirar aqui do menu iniciar, redimensionar, deixar ele grande ou pequeno, tá? E tem mais algumas opções aqui. Vamos supor que você quer, por exemplo, eu acabei de instalar o Netflix, ó, tá aqui, ó. Vou pôr ele lá. Fixar em iniciar. Deixa eu só ver aqui. Olha lá, ele apareceu aqui para mim agora. Então, cliquei com o botão direito e fui lá no iniciar. Então, agora, olha que legal, ele vai mudando. Ó. E aí eu posso alterar o tamanho dele.
Então, botão direito, mais, redimensionar, eu posso usar ele grande, ó, por exemplo, tá? E aqui, deixa eu pôr ele pequeno, porque senão vai ficar estranho. E aqui também eu posso movê-lo, ó. É só eu clicar com o mouse, segurar e arrastar. Aí eu posso organizar da maneira que eu achar melhor, tá? Então, lembrando, o que a gente pode fazer? A gente pode redimensioná-lo, tá? A gente pode organizar ele da melhor maneira. Então, você pode clicar e arrastar, aí você põe ele onde você achar melhor, tá? E você pode também tirar ele daqui. Ah, eu não quero que ele apareça aqui no iniciar. Botão direito, desafixar de iniciar, ele sai, ó. Tá? Aí eu posso voltar a hora que eu quiser, ó, fixar e iniciar. Tá bom? Então, esse é um dos exemplos. O que acontecia, né? Antes, pessoal, lá no Windows 8, por exemplo, ele não abria o iniciar dessa maneira. Então, você clicava no botão iniciar, ele abria só os live tiles. E aí você tinha uma maneira maior de organização. Tá bom? Pessoal, alguém tem alguma pergunta? Tranquilo por enquanto? Não, essa primeira parte, eu sei que a primeira parte ali foi bem mais complexa, né? Principalmente, igual eu falei para vocês, por causa das palavras, né? Então, a gente entendeu. Então, por exemplo, o que é hardware? São as peças. O que é software? São os programas, tá? Outra coisa que nós falamos, das versões do Windows. O Windows, ele é o quê? Ele é um sistema operacional. Ele que vai fazer com que o computador funcione. Ele vai fazer os programas e as peças se comunicarem, tá? Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, pessoal, não fiquem com vergonha de perguntar, por favor. Se vocês ficarem com vergonha, vocês vão ficar com dúvidas, vai ficar pior, tá? Qualquer coisa que vocês não entenderem, por favor, me perguntem, tá? Para que a gente possa ir aprendendo aí de uma maneira melhor, tá? Bom, galera, outra coisa. Aí no livro de vocês, na página 32, ele tem um exercíciozinho para casa. E se vocês verem bem, no final da página tem um visto, tá? Então, por exemplo, se nós estivéssemos em sala, no final da aula, vocês teriam que me mostrar isso, no começo da próxima aula, né? Por exemplo, semana que vem, a hora que vocês chegassem, vocês teriam que me mostrar esse exercício pronto, né? Para eu poder assinar ali, né? Que vocês fizeram, tá bom? Mas nós, lembrando, nós não estamos, né, em sala, tá? O que eu vou pedir a vocês? Vocês vão fazer aí no livro mesmo. Terminou de fazer? Tira uma foto e me manda. Professor, até quando eu posso fazer? Até a próxima aula. No caso de vocês, até terça que vem, né? Porque quarta aula de vocês é a primeira. Então, procurem fazer, por favor. Se vocês tiverem qualquer dúvida mesmo, é só me chamar. Lembrando mais, às vezes eu demoro um pouco a responder. Por quê? Porque eu estou em aula. Igual agora, eu vou terminar a aula de vocês, eu vou começar outra. Então, por isso que às vezes eu demoro um pouquinho a responder vocês, mas eu respondo todo mundo. Tá bom? Então, por favor, não esqueçam de fazer, tá? Façam os exercícios para casa também. Mais uma vez, se tiver alguma dúvida, é só me chamar, tá? Que eu vou responder a vocês sem problemas algum, tá bom? Não precisam ter vergonha, não precisam ter medo de perguntar, pelo contrário, tem que perguntar, porque assim, só perguntando vocês vão entender, tá? Não guardem dúvidas para vocês, tá bom? Pessoal, então, por hoje, nós vamos parando por aqui, tá?
Mais uma vez, não esqueçam, quem teve alguma dúvida, procurem ler o capítulo também, é interessante que vocês leiam, tá? Que você, lendo, você vai conseguir ter ali, formular até questões de maneira melhor, tá? Às vezes você nem consegue formular a sua dúvida porque você nem leu. Então, tentem ao menos ler ali para ver se você consegue ter as dúvidas, tá? E mais uma vez, vou cansar de repetir a vocês, se ficou algo que vocês não conseguiram entender de maneira nenhuma, lembrando, temos o reforço lá. Assistam o vídeo do reforço, como que ele funciona e como vocês podem fazer para marcar ele. Beleza, pessoal? Bom, galera, então, por hoje é só. Semana que vem, retornamos de novo às 8 horas da manhã. Valeu, pessoal. Até semana que vem. Tchau, tchau, galera.